Você que está com o seu filho em casa, afastado das terapias por conta da quarentena, já pensou em utilizar um método diferente para o desenvolvimento dele? Olá, eu sou a Mayra Lacrimante e hoje eu vou falar sobre um método chamado Doman. Vocês conhecem? Glenn Doman não foi um educador por formação, mas foi responsável por uma revolução na educação infantil, ou como ele gostava de chamar, uma suave revolução ou revolução silenciosa. Ele formou-se como fisioterapeuta em 1940 e começou a trabalhar com o desenvolvimento cerebral infantil, junto com uma equipe de médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, pedagogos e enfermeiros. Na época em que os tratamentos multidisciplinares ainda nem estavam em moda, cada membro dessa equipe cuidava de uma fase do tratamento de crianças com diferentes graus de lesão cerebral. Eles faziam um trabalho experimental em busca de novos caminhos para lidar com essas crianças, que então eram diagnosticadas de acordo com os seus sintomas e tratadas também sintomaticamente. A equipe de Doman defendia que elas precisavam de um tratamento dirigido ao cérebro, seja por meio cirúrgico ou não cirúrgico. Sua tese era de que precisava se reproduzir os padrões neurológicos de crescimento de uma criança normal naquela criança com o cérebro lesionado. Para tanto, desenvolveram programas de desenvolvimento físico e intelectual, que mostraram uma realidade surpreendente. Muitas crianças com paralisia cerebral, algumas das quais, vivendo com apenas metade do cérebro, apresentavam um desempenho escolar satisfatório e até mesmo acima da média. Antes que houvesse a quantidade de estudos que há atualmente sobre a plasticidade cerebral, Glenn Doman percebeu que pouco importava a causa da lesão cerebral, ou quantos milhões de células nervosas ele teria perdido nessa lesão. Se fosse devidamente estimulado, aquele cérebro poderia recuperar as suas funções. Até hoje, fisioterapeutas do mundo inteiro utilizam as técnicas de Glenn Doman no tratamento de crianças especiais. Mas chegou um tempo em que uma pergunta intrigante começou a ser feita. Por que as crianças ditas normais, com cérebros sadios e plenos, não estavam agindo de forma 2 vezes melhor ou mais que as crianças de cérebro lesionado? Para Glenn Doman, foi particularmente intrigante ver, à medida que desenvolvia seus programas, via mais e mais pacientes portadores de paralisia cerebral atuarem acima da média. E ele concluiu que os padrões de desenvolvimento neurológico, tanto na criança com o cérebro lesionado, como na sadia ou na superdotada, percorrem o mesmo caminho, que vai da total desorganização até um alto grau de organização, e que esse processo pode ser tanto acelerado como retardado. Um dos seus programas mais conhecidos para aumentar o grau de organização neurológica nas crianças é o programa de leitura, que promove a estimulação das funções visuais da criança a partir do nascimento, e ficou internacionalmente conhecido através do livro Como Ensinar Seu Bebê a Ler. Ao contrário do que o título do livro sugere num primeiro momento, o objetivo desse programa de leitura não é produzir bebês superdotados para serem exibidos na TV. Muitos críticos de Doman sequer dão-se ao trabalho de abrir os seus livros para perceber que todo o foco do seu programa está na metodologia materna, ou seja, em aumentar o vínculo afetivo entre o bebê e os pais, através do aprendizado. Uma das principais recomendações de Doman é que seus programas sejam feitos numa atmosfera de amor e respeito. Quando os pais ou a criança não estiverem se sentindo bem, é hora de simplesmente parar, porque o aprendizado deve ser um momento de alegria para todos. O respeito de que falei é muito visível na forma como Doman trata a mãe ou o pai responsável pelo programa, dando-lhe total autonomia para administrar o método, considerando-lhes os melhores professores que os seus filhos poderiam ter.
ao invés de apontar para terceiros, os especialistas e pedagogos, como os detentores das respostas absolutas sobre educação. Nos programas de Doman, há uma proposta de crescimento mútuo, e a mãe também passa a ter consciência do seu valor como ser humano pensante e do seu poder na orientação educacional do seu filho. Não é encontrada essa proposta em nenhum outro método educacional, e acho que esse é um dos pontos fortes da metodologia do Doman. O respeito também se dirige à criança entre 0 e 6 anos, comumente tratada como incapaz, como um ser que precisa apenas de cuidados elementares de higiene, alimentação e alguns brinquedos para crescer, enquanto faz basicamente nada. Essa também é a visão da maioria das escolas, que mesmo quando oferece algum estímulo cognitivo organizado, limita demais a capacidade cognitiva infantil, com a desculpa de que, nessa fase, a criança tem apenas que brincar, dando ao brincar o pior sentido que poderia ter, ocupar-se de não fazer nada significativo. Qualquer mãe observadora sabe o que acontece quando se dá um brinquedo a uma criança pequena. É provável que ela o teste de todas as formas e depois de uns 5 minutos o coloque de lado para ir mexer na caixa onde o brinquedo veio, talvez com muito mais interesse do que no brinquedo em si. Hoje, há vários estudos em neuropsicologia e psicologia cognitiva demonstrando a forma espetacular como se dá o crescimento cerebral da criança entre 0 e 6 anos. Nesse período, ela aprende com grande rapidez e facilidade, desde que lhe seja dada essa oportunidade. Segundo Doman, no período do nascimento até 1 ano, o caráter do futuro adulto em termos de capacidade física e neurológica será mais fortemente determinado nesse período da sua vida do que em qualquer outro. Já de 1 a 5 anos é o período da vida no qual o cérebro é uma porta aberta a todos os ensinamentos, sem nenhum esforço consciente. Nunca mais teremos uma oportunidade igual a esta. Já de 5 a 8 anos, como seria melhor para o aluno, para a professora e para o mundo se por ocasião deste primeiro contato com a escola, o novo estudante já tivesse adquirido e conservado o gosto de aprender. Não se trata de fabricar gênios, não se trata de querer filhos superdotados, e não se trata de querer filhos que passem no vestibular aos 15 anos. Trata-se de dar aos filhos o direito de desenvolver todo o seu potencial de forma plena, para que eles possam ser o que quiserem ser. Trata-se de educar filhos que amem o conhecimento e se ocupem dele como uma alternativa para cultivar o que há de melhor no ser humano, a inteligência usada para o bem. Glenn Doman acredita que as pessoas inteligentes são boas. Se não são boas, é porque não são inteligentes. Crianças inteligentes também são boas. Há um mito de que poderiam se tornar problemáticas, mas basta observar o mundo real para ver que não é bem assim. Uma criança de 3 anos que lê estará lendo placas e rótulos numa fila de supermercado, enquanto outra que não lê certamente estará fazendo birra ou reclamando do cansaço. Uma vez, um repórter insinuou que Glenn Doman estaria buscando formar um tipo de elite e perguntou a quem ele estava querendo fazer as crianças superiores. Ao que ele respondeu: a si mesmas. Os pais que aplicam os programas de Glenn Doman sabem que eles não diminuem em nada a experiência de seus filhos com a infância e o brincar. Na verdade, se gasta muito mais tempo produzindo o material do que as crianças vendo o material. Com meia hora por dia, é possível fazer um programa completo de estimulação, e a criança terá todo o restante do tempo para ir ao parque, andar de bicicleta, jogar, brincar com bonecas e carrinhos e fazer o que mais quiser. Ademais, para a criança, os programas de estimulação de Glenn Doman nada mais são que brincadeiras também.
justamente por terem sido cuidadosamente pensados para atender suas necessidades intelectuais, conforme seu grau de desenvolvimento cerebral. Eles não são cansativos, justamente por serem aplicados numa atmosfera de respeito e carinho. Muitas vezes, eles são mais desejados que qualquer outra brincadeira. Os pais que aplicam os programas de Doman percebem que a brincadeira que as crianças mais gostam é aprender. Não é preciso forçar, não é preciso impor nada. O aprendizado vem de forma natural, porque ele é inerente à criança. Se você optar por não utilizar os programas de Doman, ainda assim seu filho irá aprender, da hora que acorda até o momento que dorme. Cabe a você, apenas a você, oferecer um menu variado de aprendizados para saciar-lhe o apetite intelectual. Em que consiste o método? Exercícios de repetição de palavras, escritas em fichas, de frente para o bebê. O método requer uma série de cartões, que você mesmo pode fazer ou comprar prontos. Cada cartão tem uma palavra escrita e letra de forma, como é popularmente conhecida. As palavras não terão muito significado para o pequeno, mas, sem saber, ele fará associações e memorizará como são escritas. A lista de palavras é dada pelo livro, que lhe dirá como e quando aumentá-las. Os cartões têm medidas específicas, de 15 por 60 centímetros. São espessos e vermelhos. Os cartões podem ser encontrados também em material branco, com letras vermelhas. O primeiro cartão que você vai apresentar ao bebê é com o nome dele. Você mostra o cartão dizendo o que está escrito em voz alta por 5 segundos. Depois, mais 4 palavras. Na segunda sessão, você apresenta as mesmas 5 palavras, mas em ordem diferente, assim como na terceira sessão. No dia seguinte, você faz o mesmo, mas inclui mais 5 cartões. Portanto, é preciso que você seja muito organizada, já que a apresentação desses cartões ao seu bebê exige certa ordem e leva um tempo. Quando chegar a 25 palavras apresentadas, você tem a oportunidade de retirar uma palavra ou as primeiras 5, e isso lhe permite incluir novas. São feitas diariamente 3 sessões de 20 palavras de revisão, mais 5 palavras novas. Você chega a manusear até 200 cartões por dia. Há uma segunda etapa em que você vai lidar com pares de palavras, e assim por diante. Os cartões devem ser apresentados na altura dos olhos da criança, e você deve falar alto e com clareza. Não são ensinadas letras, mas palavras completas e muitas vezes sem correlação uma com as outras. Para que o método funcione, você deve ter isso em mente. Deve ser algo divertido para ambos. Para esse método funcionar, deve ser atraente para o bebê. Se você perceber que ele não gosta ou não está chamando sua atenção, pare. Perseverança, organização e disciplina são exigidas da sua parte. Arrume um tempo para ler o livro, entendê-lo e em seguida faça os cartões. Organize tempo e um lugar para dar as mini-aulas sem falta e no devido tempo. O método funciona se você aplicar, se você se dedicar tempo para prepará-lo e principalmente se você tiver bom ânimo de torná-lo feliz e divertido, porque é isso que mais impressiona a mente da criança. Se você está de mau humor ou com mudanças de humor, é melhor você pular essa aula. Não grave na mente nova e fresca do seu bebê uma marca desagradável e negativa de seu relacionamento com ele. Tem alguns lugares aqui do Brasil que trabalham com o método, e um deles é o Instituto Veras, no Rio de Janeiro. Tem uma citação deles que diz: a ordem na qual os estágios neurológicos acontecem está de acordo com os diferentes níveis de desenvolvimento cerebral. O desenvolvimento desses estágios com relação ao tempo é variável e depende não só de fatores genéticos, mas sim de frequência, intensidade e duração dos estímulos enviados ao cérebro pelo meio ambiente,
sendo a família o fator vital. O perfil de desenvolvimento neurológico. O perfil neurológico é um instrumento elaborado e utilizado pelo Instituto para as avaliações e o planejamento das atividades a serem realizadas, com o objetivo de alcançar o estágio superior àquele em que se encontra o desenvolvimento da criança. Tal instrumento divide o processo de aquisição de várias funções em 7 estágios, que no processo normal de um cérebro não lesionado tem origem a partir do nascimento e se estende aproximadamente até os 6 anos de idade. Dentre as funções a serem desenvolvidas, tratadas por Doman como inteligências, estão a capacidade visual, auditiva, tátil, a mobilidade, a linguagem e a capacidade de manuseio de pequenos objetos, a coordenação motora fina. Com o intuito de esclarecer, descreve: a criança de cérebro deficiente é aquela que, em sua concepção, não desenvolve as proporções normais do órgão e ele permanece de maneira atrofiada e ressequida. A criança psicótica tem o cérebro geograficamente normal, porém com funcionamento anormal. Já a criança de cérebro lesionado é aquela que tem a informação perfeita sobre a constituição do órgão, mas que por alguma razão, na sua concepção, durante o nascimento ou mesmo de forma acidental ao longo da vida, implanta algum tipo de ferimento a ele. A reorganização neurológica através da plasticidade cerebral. Ao nascer, o cérebro humano pode ser comparado a uma floresta hipertrofiada de 100 bilhões de neurônios, que são as células nervosas com milhões de boas conexões aguardando a designação a uma tarefa específica. As várias células e redes neuronais empenham-se na captação dos estímulos, que chegam até elas através das vias receptoras, e é justamente a qualidade, a intensidade e a frequência das informações enviadas que moldam o órgão e determinam o seu funcionamento ainda nos primeiros anos de idade. É na interação com o meio que a criança aprende a emitir respostas e, nesse processo, muitas das conexões são recrutadas para executar serviços específicos, tais como ver, balbuciar, recordar, arremessar uma bola. Nesse processo de construção, as conexões que não são utilizadas nesse período acabam sendo desligadas para sempre. Porém, sendo o cérebro um ecossistema dinâmico em meio ao ambiente capaz de oferecer-lhe uma dieta rica de informações, tem-se a possibilidade de germinar novas sinapses neurais, constituindo-se assim novas ramificações e conexões nervosas. Este novo caminho vai sendo fortalecido à medida que os estímulos enviados seguem com frequência, intensidade e duração, aumentando o potencial excitatório das células. Aquilo que na década de 60 Doman chamou de reorganização neurológica, ou seja, atribuir às outras áreas sadias a função daquelas lesionadas, a neurociência atual nomeia plasticidade. E para isto, torna-se imprescindível oferecer-se um ambiente ricamente neurológico, com estímulos que promovam o restabelecimento integral das funções afetadas. O papel da família na recuperação da criança com paralisia cerebral. Então, conforme visto anteriormente, é justamente um ambiente rico em estímulos e a intensidade, frequência e duração dos mesmos os responsáveis pela reorganização neurológica do cérebro lesionado. Neste contexto, é imprescindível a participação e a dedicação dos pais, já que é, em geral, através desta relação que a criança recebe os estímulos e a motivação para o trabalho. Por outro lado, como enfatiza a equipe do Instituto Veras, são eles que passam a maior parte do dia, da semana, do ano e de suas vidas com seus filhos. São eles que amam seus filhos acima de qualquer coisa e que são capazes de apostar
mesmo quando todos os diagnósticos e prognósticos médicos não se mostram favoráveis, a fim de verificar as reais limitações de seus filhos, bem como as suas potencialidades. E é este amor e dedicação aos filhos que torna a participação dos pais peça fundamental nesse trabalho. Disciplina, persistência, motivação e esperança são fundamentais aos pais de crianças que buscam a reorganização. Lembrando-se que para o cérebro não há semana, nem tampouco feriados. O trabalho é árduo, porém compensador. Efetivamente, um bebê pode começar a ser estimulado nas atividades relacionadas à leitura antes de completar 1 ano. Outros pesquisadores garantem, inclusive, que o vocabulário dos bebês pode ser enriquecido a partir do 1º mês de vida, através da leitura de histórias. Pode ser que no começo não entendam o significado, mas ao armazenar a informação, não vai demorar muito para que consigam estabelecer as relações correspondentes entre as palavras e o mundo ao seu redor. E é exatamente disso que se trata o método Doman, utilizar elementos cotidianos na vida da criança, para ensinar qual é a representação de cada um em palavras por meio de algumas fichas ou pequenos cartazes que a ajudarão a estabelecer relações e memorizar como se escrevem. O método Doman funciona, assim como muitos outros, porque a chave, como em tudo de bom, está na dedicação, no bom ânimo e nas razões certas para fazê-lo. Não é porque o seu filho seguiu algum processo que você é uma excelente mãe ou que você é ruim, porque acha que ele está atrasado. Não tem nada a ver com isso. Dedique o melhor de você ao seu filho e lembre-se, todas as crianças florescem de maneiras diferentes e em seu próprio tempo.